Não sei se vocês sabem, mas existe um país que adota o Bitcoin. Não é um país. Bom, é uma nação, mas não é um estado. Não sei se vocês sabem a diferença entre isso. Já a gente vai falar um pouquinho mais. Liberland. Liberland é um país. País que tem Bitcoin como moeda oficial. É invadido pela Croácia. Por lá, tomaram um pauzinho os meninos de Liberland. Invasão croata em território de Liberland causou tensão em relação entre os países. Oficiais destruíram casas e pegaram itens dos moradores locais, mas ninguém se feriu. Bom, um país europeu cujo Bitcoin é uma moeda oficial foi invadido pela polícia da Croácia, que levou vários pertences dos moradores em sua incursão ilegal. Toda a invasão do território foi filmada e ninguém se feriu na ação. Então Liberland foi invadida. Onde fica Liberland? Liberland, talvez eu ache Liberland por aqui. Deve ser pra cá. Ó. Então temos aqui a Croácia, a fronteira da Croácia. Veja, a fronteira da Croácia vem bem até aqui, ó. Croácia é todo esse país. Aqui é a Croácia. E aqui desse lado temos a Sérvia. A Sérvia faz a outra fronteira. E no meio temos o rio Danúbio. Esse rio aqui, ó. E aqui tem essa região, que é a região de Liberland. É uma região muito pequenininha, apenas 7 quilômetros quadrados. Só não é menor que o Bitcoin e o Vaticano. É um dos menores países do mundo. É uma regiãozinha. A única saída que eles têm é o rio Danúbio. Bom, pela Croácia, eles não podem se mexer aqui. Não podem se mexer. Várias vezes tentaram entrar em Liberland pela Croácia e a pessoa vai presa. Até o próprio fundador do país, né? Em 2015 esse país foi declarado um país. Bom, e ninguém reconhece eles como um país de fato. Ainda precisa passar pela Carta do Uruguai de 1933 para se integrar as regras para ser considerado um estado, mas ainda não são um estado. E não tem nada lá, é só uma regiãozinha perto do riozinho. E o que está acontecendo aqui? Por que esse cara se declarou que isso era um país? Ele quer um país da liberdade. Essa região tem muito território que está sendo discutido entre a Croácia e a Sérvia. Esses dois países têm durante toda a sua fronteira, tem várias regiões de disputa. Só que essa região de disputa pertence à Sérvia. Só que a Sérvia não reivindicou a propriedade de Liberland dessa região. Só que a Croácia não quer deixar que um terceiro pegue. Então, a Sérvia não reivindicou, a Croácia disse que então não vou dar para terceiro, mas Liberland falou, então é meu, já que ninguém é dono, tem aquele princípio de terra nullis, então agora é meu. Liberland se torna um país. Só que a Croácia não gostou muito não. Quem deveria sentar um pau nesse povo era a Sérvia, porque era no território deles. Entretanto, a Croácia falou, então já que o cara não tá reivindicando, eu vou lá dar um pau nesses meninos aqui. De acordo com o presidente do país Liberland, o Jedlica, não sei falar o nome dele, Jedlica, a invasão foi uma ação brutal do governo croata contra o seu país. Ele pediu em um comunicado em vídeo que a Croácia e Liberland cheguem a um acordo para construir um futuro conjunto, sem ações de ataques que ultrapassem a fronteira. Proclamado desde 2015 e reconhecido pela Comissão Europeia como nação independente, nação não é país, nação não é país. Por exemplo, temos brigas lá no Oriente Médio entre povos, né? Então temos um povo aqui, o povo divide as mesmas culturas, os mesmos ideais, as mesmas origens e tudo mais. Então nós criamos uma nação, temos um povo aqui. Agora um estado é quando você você é reconhecido como país, tudo mais, você tem o estado. Como é que chama aquele país que falou que o Brasil era um anão diplomático há um tempo atrás? Tá na ponta da língua, deixa eu voltar aqui. Boa noite, Nilson. Deixa eu achar aqui, vou achar já o país pra gente não passar vergonha aqui, ó. Israel, exatamente. Então Israel conseguiu o seu país há pouco tempo, olha só. Então Israel tinha somente uma nação, mas não tinha um estado. Então a mesma coisa da Liberland. Eles são uma nação, eles não são um estado ainda. E aí o povo tá lá dizendo que isso não pode acontecer. Não podem invadir Liberland e tudo mais. Bom, Liberland é um projeto talvez muito além do que seja um país de fato, ou outros membros do mundo, outros países estão falando que isso aí é só uma bagunça, uma brincadeira, é um país muito pequenininho, uma região muito pequena, e ninguém praticamente morou lá. E em 2000 e alguma coisa, já foram lá e quebraram todas as casinhas deles, e agora eles voltaram para reconstruir as casas deles lá, para fazer essa comunidade nova. E foi aí que chegou a Croácia e quebrou tudo aqui, ó. Depois vocês assistam os vídeos. Pegou a serra, quebrou as casinhas dos pessoal, roubou tudo que eles tinham lá. Foi terrível, mas esse aqui eles se determinam como um criptoestado. Não vai ter imposto. Os políticos desse país não podem criar dívidas para o país.
Então é um país que só vai ter superávit. E tá tendo superávit, pelos que eles estão vendendo lá nesse instante. Existe uma outra moeda além do Bitcoin. O Bitcoin é a moeda que aceita, uma moeda oficial. Mas existe outra moeda, LLM, a moeda chamada Mérito. Então é o mérito de morar nesse país, você pode pagar os impostos. Mas os impostos é apenas sobre o uso da terra. Não é imposto sobre outras coisas. Os impostos serão... Na verdade, você vai fazer uma doação. Não tem imposto lá no país se você quiser morar lá. Então tá aí. Eles tentam criar um país, mas ainda é algo meio... não é algo tão real, tão factível, tão palpável. Nem tem como acessar esse país através da Croácia, não consegue acessar através da Croácia, eles não deixam. E tem essa briga aí. Invasão da Croácia em Liberland é a primeira contra um país que tem o Bitcoin como moeda oficial. Então, parece que não é muito bem aceito ter um paizinho aceitando o Bitcoin aí, contestando o mundo. O que mais chocou a comunidade local foi o fato da invasão ocorrer no Dia Internacional da Paz, em 21 de setembro. Então eles esperaram. Que dia que é a paz? Dia da paz é dia 21 de setembro. Então vamos lá descer o cacete nesse povo aí que gosta de Bitcoin e quer ser liberal. Liberal na cadeia. Vale lembrar que a micronação de apenas 7 quilômetros faz fronteira com a Sérvia e Croácia, embora a Sérvia já tenha renunciado de controlar a região de Liberland. A Sérvia é dona daquela região, pelos tratados, a Guerra da Sérvia e Croácia no passado, e a dívida de fronteiras, essa parte ficou para a Sérvia. E a Sérvia renunciou ao Liberland. Mas a Croácia não. A Croácia falou, não, já que renunciou, agora é nosso. Liberland é o caramba. Depois vocês assistam o vídeo e vejam o pessoal sendo expulso de suas terras, né? Alguns foram presos e tudo mais, levaram as coisinhas deles e quebraram o pessoal lá. Agora, em 2023, a comunidade moradora entusiasta da micronação estava remontando as estruturas, mas quebraram o paizinho. E aqui o presidente do país dizendo que eles estão tentando trabalhar de forma pacífica com a Croácia para que não haja nenhum tipo de briga entre os dois. Nossos cidadãos não estão construindo em solo croata, mas em seu próprio país, a República Livre de Liberland, e não somos uma ameaça ou risco para a Croácia de forma alguma. Pesquise no Google, veja informações sobre Liberland. Ainda é algo meio futurista, meio só visão, e talvez não saia muito do sentido de uma propaganda para as pessoas que estão tentando morar lá. Talvez isso não aconteça na prática. Entretanto, o pessoal da Croácia voltou lá alguns dias depois. Em 26 de setembro, a polícia da Croácia introduziu um dispositivo de vigilância massivo da Ericsson em Liberland, capaz de fazer vídeos em 360 e provavelmente também captura de áudio. Então a terra muito pequenininha, foram lá, colocaram a polícia aqui, ó, só vigiando. Um sistema de monitoramento. Vamos ficar assistindo o pessoal de Liberland. O que o pessoal de Liberland está fazendo lá? Tá jogando Bitcoin pra cima? Estão comemorando o que ali? O pessoal da Croácia tá em dúvida o que é esse paizinho que não quer cobrar imposto e que os políticos não podem gastar dinheiro à toa, né? Minha nossa! Vão captar áudio e vão captar vídeo. Bom, depois de alguns dias eles já tiraram parece que 24 horas depois esse sistema que é potente, que capturava até som, e colocaram umas câmeras já amarradas nas árvores. Então tem agora câmera na árvore, retiraram esse equipamento bonitão aqui, que a polícia fica lá. BBB em Liberland, exatamente. Que doideira. Minha nossa, deixa o seu like nessa querida notícia.